Senhoras e senhores, se você também tem dúvida desta porradaria que está acontecendo nas eleições, nos debates, e você não sabe, não tem cabeça para pensar qual é o melhor caminho, ou se você por um acaso tem algum amigo que tem uma opinião política divergente da sua, e por um acaso você está sem saco de sentar na mesma mesa do que esse amigo, ou se você é daquelas pessoas que apenas pela escolha política você já julga alguém, já fala, esse cara é isso, aquilo, não sei o quê, porque ele vota no fulano, no ciclano, fica nesse vídeo que você vai entender como as pessoas fazem para decidir o voto e o seu candidato. Então, uma das coisas que a gente vai sugerir aqui são as vias mentais para que uma pessoa decida o seu candidato. Então, antes de você ficar bravo porque o seu vizinho vota no fulano e você no ciclano, fica comigo até o final desse vídeo e assine aqui e se inscreva no nosso canal. Primeira coisa que vale a gente pensar é como as pessoas pensam para tomar a decisão em quem votar. E o primeiro mecanismo que todo mundo faz para que a gente escolha alguém para votar é justamente olhando para o nosso próprio umbigo, olhando o mundo da nossa própria visão. Como se a gente pegasse a nossa câmera, entrasse por trás da câmera e falasse o que vai ser melhor para mim. Então, geralmente um candidato que proteja o que você pretende fazer. Então, por exemplo, eu sou um comerciante, um candidato que vai proteger as leis aí do comércio, baixar taxas, etc., talvez me favoreça. De certa forma, se eu sou um artista, o candidato que ajuda o meio artístico me favorece. Se eu sou um acadêmico, o candidato que ajuda você a estudar ou bolsa para você fazer pesquisa, geralmente é um candidato preferido. E aí, depois que eu vejo o mundo da minha forma, eu vou tentar justificar o meu voto de inúmeras maneiras. Mas essa é a primeira forma, a primeira coisa que acontece na sua cabeça para você julgar em quem você vai votar. São os meus objetivos e benefícios individuais. A maioria das pessoas escolhe o voto dessa maneira. Penso no que vai ser melhor para a minha vida, e aí eu penso num futuro próximo, eu fico com aquele sentimento de sobrevivência, eu preciso sobreviver, continuar faturando, continuar ganhando, ou mudar minha posição e ganhar mais do que eu estou ganhando, ou melhorar minha situação. Enfim, cada um tem uma história de vida e você olha para trás, pensa, eu não quero aquilo, eu quero isso, pensar na sua própria vida e olha o mundo do seu jeito, depois decidido em quem você vai votar, dessa forma quase que inconsciente, você vai arrumar alguns argumentos para isso. Então essa é a primeira maneira da gente decidir o nosso voto. Será que esse candidato vai me favorecer ou será que ele vai me prejudicar? E isso vale você olhar inúmeras questões na sua vida, olhar o seu passado, olhar o que você faz, olhar o que o seu candidato mais protege. Então, por um acaso, se eu sou, como eu falei para vocês, um comerciante, eu vou optar pelo que deixa o mercado um pouco mais prático para mim. Se eu sou um caminhoneiro, aquele que protege os caminhoneiros. Se eu sou um operário, que protege o operário. E assim por diante. Então, muita gente decide o candidato dessa maneira. Quando você decide dessa maneira, você pode optar por bater um martelo no seu voto e depois tudo que você vai ver ou falar ou comunicar desse candidato muitas vezes é para justificar o seu voto e não é de uma forma consciente. Essa é a primeira maneira que você faz para escolher em quem você vai votar. A segunda maneira que a gente faz, e muitas vezes a primeira e a segunda estão encavaladas, é justamente um atalho das decisões mentais. Toda vez que a gente vai tomar uma decisão difícil, a sua mente tem dois caminhos. Ou ela vai gastar muita energia, muito fosfato, muito tempo naquela decisão, ou ela tenta simplificar essa decisão. E simplificar essa decisão significa criar um atalho na sua mente. Nós temos muitos atalhos na nossa mente, muita forma de simplificar uma decisão. E temos basicamente é uma forma de pegar os inúmeros dados que a gente tem para tomar uma decisão e falar, não, isso aqui é simples, não tem tantas opções assim no cardápio. Bate o olho e eu só vejo algumas opções, o meu cérebro simplifica aquilo e eu tomo uma decisão. Toda vez que você simplifica algo, toda vez que você cria um atalho em um poder de decisão, você também abre margem para ter erros, e esses erros nós chamamos de vieses cognitivos. Toda vez que você cria um atalho na sua mente, você também abre precedente para ter um viés cognitivo. Um viés cognitivo seria um erro que vem através desse atalho. Você simplificou demais uma questão e achou que era uma situação que, na verdade, você não conseguiu analisar o todo e você erra, e erra feio. Nós temos muitos desses vieses. Hoje a gente supõe que temos mais de 100 vieses cognitivos conhecidos, mas as pessoas que descreveram os vieses cognitivos, os cientistas que descreveram os vieses cognitivos, começaram com 3 vieses.
Um dos vieses cognitivos é justamente o viés que a gente chama da representatividade. Por exemplo, se você tem uma imagem de algo, um protótipo de algo na tua mente, você vai trabalhar com aquele protótipo que você tem e você vai tender a julgar com aquele protótipo. Eu vou esclarecer para vocês agora, por exemplo, nas eleições. Imagine que você considera aí o ladrão. Se o Lula fala qualquer afirmação, né? Ah, então imagina resolver isso no jeitinho brasileiro. Você fala, tá vendo, ele é ladrão, porque ele tá representando um protótipo que já existe na sua cabeça. Do mesmo jeito que se por um acaso você analisa uma fala sobre o Bolsonaro fala alguma coisa sobre as mulheres. Você fala, tá vendo, o Bolsonaro ele não gosta de mulher, ele ataca as mulheres. Então, o viés da representatividade, você pega um protótipo que tem na tua cabeça e você julga aquela decisão através desse protótipo. É um viés bastante comum e bem interessante. O outro viés muito frequente na nossa decisão dos candidatos é o viés que chama do efeito em manada. Então, analisa a tua volta, né? Aquelas pessoas que você considera importante, aquelas pessoas que você considera referência, quem elas vão votar? Se é o mesmo candidato que você, presta atenção, você não está caindo no efeito em manada. O efeito em manada é aquele famoso efeito que você está andando na rua e vem um grupo gritando, abelha, 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 abelha. Você não viu abelha nenhuma, mas você sai correndo com todo mundo para aquele lado porque você acha que está vindo enxame de abelha. Então, efeito em manada, muitas pessoas falando a mesma coisa, você acredita e você vai junto com a manada. Tem até algumas brincadeiras, a câmera escondida, lembra da época do Ivolanda, câmera escondida do Ivolanda, todo mundo sai gritando abelha, abelha, havia um cara vestido todo aquele comé, você olhava todo mundo indo com o cara, você jurava que era aquilo. Muitas vezes você cai nesse viés cognitivo, usando o atalho de analisar o que as pessoas estão fazendo em volta, vou pegar o que as pessoas estão fazendo e vou reproduzir, vou fazer igual, porque é muito mais fácil decidir olhando o que o outro está fazendo do que entrar realmente na decisão e pensar em todos os critérios para tomar a melhor decisão. É muito mais fácil simplesmente copiar, né? Aquela famosa cola na prova. Em vez de você ficar pensando num problema de lógica super complexo, você dá aquela olhada ali do lado que o cara está colocando na prova, ele colocou a resposta D, eu acho que eu vou na D. Então, o efeito em manada é mais ou menos assim. E esse efeito em manada, nessas eleições, ele está especial, porque nós estamos vendo aí uma quebra de paradigmas entre o governo passado e esse governo, quer no que você acredite ou não, e por um acaso nós temos muita gente do governo passado fazendo aí uma certa pressão nesse governo, então tem muita gente que está fazendo um barulho aí, principalmente na divisão de mídias. Então você olha nas mídias sociais, é uma história, né? Muita gente apoiando o Bolsonaro. Olha nas mídias tradicionais, muita gente apoiando o não Bolsonaro. Então, quando a gente fala em efeito manada, você precisa prestar atenção qual é a manada que você está olhando. Você está olhando tudo aí nas redes, onde está todo mundo apoiando o Bolsonaro, provavelmente você tem a tendência de cair nesse efeito manada. E se você estiver olhando tudo pelas mídias tradicionais, você tem a tendência de cair no efeito manada contrário. Então, presta atenção. As pessoas que você gosta, quem você, né, está cercado, as pessoas, e eu não digo só as pessoas físicas, mas, por exemplo, os jornalistas, por exemplo, os repórteres, os youtubers, quem você segue, qual é a mídia que você segue, de onde você tira suas informações, você pode estar entrando nesse efeito manada ou até, às vezes, grupos de WhatsApp. Então, uma forma muito importante da gente decidir. Então, primeira forma, objetivos pessoais, conflitos de interesses individuais. Segunda forma, o atalho cognitivo, que dá margem aos vieses cognitivos. Um outro viés interessante também em relação às eleições chama-se viés de confirmação, um dos vieses mais comuns para que a gente execute algo pensando que nós estamos baseados em evidências, a famosa frase, qual artigo que você leu isso, né? O viés cognitivo, o viés de confirmação é aquele viés que você fala assim, cara, eu já sei em quem eu vou votar. Então, quando você já sabe, imagina que você já decidiu que você vai votar no Lula. Aí você olha lá, abre o jornalzão, olha uma notícia, a notícia de cima está dizendo, Lula na fase do mensalão, etc e tal, você olha assim e fala, o mensalão já passou, eles já provaram que o mensalão não tem nada a ver, o Lula tá solto aí você olha a frase de baixo, né, o Bolsonaro no orçamento secreto, você fala, olha aí, Bolsonaro, orçamento secreto, como tem corrupção nesse governo. Então, o viés de confirmação é o seguinte, eu pego as informações que mais importam para o meu cérebro, para justificar o que eu já sei no meu cérebro, para você poder ter alguma informação que te dê aí uma evidência, uma referência daquilo que você já decidiu. Então, o viés de confirmação, você dá atenção àquelas informações que justificam o que você quer. E esse viés de confirmação ele é muito frequente na ciência inteira, um dos mais frequentes, inclusive. O viés de confirmação, quanto maior o seu QI, quanto mais inteligente você é, mais chances você tem de cair no viés de confirmação. Então, tome cuidado, porque o viés de confirmação hoje é muito comum.
Então, com esses vieses de representatividade, efeito manada, viés de confirmação, nós temos aí muitas cascas de bananas escorregadas para tomar a nossa decisão de qual candidato votar. Então, quando alguém falar para você, nossa, eu voto no Lula, e por acaso você vota no Bolsonaro, olha para aquela pessoa e fala assim, por que ela está votando no Lula? Será que essa decisão foi uma decisão de interesse individual? Você trabalha com o quê? Aí você vai construindo, né, aquela... Pô, você trabalha com o quê? Ah, você faz isso da vida? Você fala, putz, o Lula tem um projeto para esses caras aqui. Ah, entendi. Então, beleza. Provavelmente esse cara vota no Lula por isso. E vice-versa. Se você vota no Lula e está tentando investigar por que aquela pessoa vota no Bolsonaro, será que ela caiu em algum viés cognitivo? Será que ela vai ser beneficiada diretamente por votar naquele candidato? Obviamente, a gente está partindo do princípio de uma polarização, né? Pense em vários outros candidatos e você pode votar em outros candidatos. A gente está partindo do princípio de uma polarização, porque quando a gente está na polarização, muitas vezes os lados se rejeitam, né? Os nós versus eles se rejeitam e não conseguem nem sentar na mesma mesa para comer. E aí a terceira forma de você votar em alguém é você realmente trazendo essa opção para racionalidade, para pesquisa e para informação. Essa é a forma mais difícil, que é reservada a muito poucos, porque isso dá trabalho, né? Por exemplo, eu fui estudar em relação a mensalão versus orçamento secreto. Uma das coisas que mais me preocupa no próximo governo é justamente a questão da corrupção. Eu acredito muito, não sei se você gosta dessa teoria, mas eu gosto muito do Estado menor e as pessoas com maior poder. As pessoas com maior bagagem, as pessoas com mais responsabilidade e o Estado um pouco menor. Eu não acredito no Estado mínimo do mínimo, mas eu acredito no Estado bem pequeno. E isso faz com que eu acho que o Estado, principalmente nas áreas que a gente tem mais corrupção, atrapalham muito a nossa prosperidade. Eu acho que um dos principais pontos do nosso Brasil é a corrupção e a gente tem que segurar isso. Então, eu fiquei baseando aí a minha teoria em relação a quem eu vou votar muito na parte ética da história. Então eu fui investigar, por exemplo, mensalão versus orçamento secreto. Só que não adianta você só simplesmente investigar, porque se você segue as mesmas fontes, muitas vezes as fontes estão enviesadas, então a pesquisa, a decisão racional é muito difícil. Você precisa pegar fontes que escrevem sobre o lado A, fontes que fazem tendência ao lado B, porque se você mesmo querendo, se você trazendo a sua decisão para o lado racional, muitas vezes você cai no viés da manada, porque você só pesquisa fontes que estão no lado A ou fontes só que estão do lado B. Então, o mais importante para você que quer tomar sua decisão racional é você pesquisar fontes dos dois lados. Tá bom, qual é a fonte de pesquisa que vai falar sobre o lado B? Ah, então eu quero pesquisar sobre orçamento secreto. O que é o orçamento secreto, né? Como começou esse orçamento secreto? O que teve a ver o presidente da República com o orçamento secreto? Então eu peguei algumas fontes lá, Veja, UOL, Folha, etc. Pô, todo mundo falando que o Bolsonaro, como se fosse omitida a informação falando que o Bolsonaro tinha culpa do orçamento secreto. Aí eu peguei outras informações, peguei um vídeo lá da Jovem Pan, peguei um outro conservador que defende o Bolsonaro, que ele está falando, como ele está falando para o presidente, como ele está justificando isso, e coloquei tudo no liquidificador, bati bastante para emulsificar e deglutir essa informação, tirando as mesmas conclusões. Então, a forma racional de você escolher seu voto é uma forma mais complexa, é uma forma mais difícil, e você precisa estar aberto a ler coisas que você não quer, a ouvir um vídeo que você não quer. Se você vota no Lula, você vai ter que ouvir um vídeo do Bolsonaro. Se você vota no Bolsonaro, você tem que ouvir o Lula falando. E é muito interessante quando você opta por escolher racionalmente a sua decisão, você, por exemplo, se basear em coisas não apenas no que estão falando, mas como estão falando. Então, por exemplo, quando a gente vê o debate, a gente pode analisar, por exemplo, uma resposta. Será que aquela pessoa está sendo sincera ou não? Teve uma resposta muito interessante, foi a primeira resposta do Lula para o Bolsonaro no debate que rolou na Band. E o Bolsonaro falou assim, mas o seu governo teve corrupção, etc e tal. Na sequência, o Lula faz uma coisa que ele sempre faz nas respostas. Notem como ele responde. Quando ele não sabe o que responder, ele faz uma brincadeirinha, como se fosse uma coisa meio pessoal, como se ele tivesse descontraído. Depois ele fala, eu sou o único homem, ou eu nunca fiz, ou meu governo foi o governo que mais fez. Ele sempre coloca, né, uma coisa tipo big, assim. Ele faz uma metonímia, ele fala, nossa, né? Eu fui o governo que mais defendeu, não sei o que. Ele fala uma coisa, e o Paulo Maluf falava muito isso, fazia muito isso. Então, ele está pensando ali no que ele vai falar, ele fala assim, o meu governo foi o governo que mais defendeu, tipo, uma coisa subjetiva, né? Não tem como você dosar, e ele fala alguma coisa lá para ganhar tempo e ganhar, talvez, aí uma certa notoriedade de grandeza, de como ele
né, como se ele estivesse falando com muita propriedade, como se tivesse muita autoridade para falar daquele tema. Então, notem a primeira resposta que o Lula fala no debate. Notem que o Bolsonaro vai provocar ele, ao invés de ele responder com dados, não, foi tanto para fulano de tal, isso era legal, não foi corrupção. Não, ele responde de uma forma iludindo, tirando a atenção do foco. Devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. O presidente Lula só quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Eu acho que de vez em quando a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar e eu sabia que essa pergunta viria. Eu acho que isso é importante porque as pessoas precisam saber de que inverdades não vale a pena na televisão. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante deixar claro. Quando a gente vê a forma de responder, muitas vezes a gente sai um pouco do tema. O que é o tema? Não. Vamos ver o comportamento humano. Como ele responde isso? Como ele fala isso? Bolsonaro ficou nervoso aqui. Olha como ele fala disso. Pô, será que ele ficou nervoso porque isso é muito verdade? Ou será porque ele ficou nervoso porque ele está desequilibrado? Ou será que realmente isso incomoda? Então, começa a analisar a forma. E se as notícias, nessas coisas que essas pessoas falam, começa a se encaixar, porque a pessoa tem que contar sempre a mesma história. Então isso é uma outra coisa que vale a pena nós nos basearmos. Então, por exemplo, eu fui, será que qual governo foi mais corrupto, etc. E aí eu fui fazer uma pesquisa, né? A corrupção no governo Bolsonaro, muita gente fica batendo na tecla do orçamento secreto, e que eu fiz essa pesquisa aí, que eu falei para vocês dos dois lados, e vi que o orçamento secreto ele existe, ele é uma coisa de uma corrupção, ele abre a margem para uma corrupção, apesar dele estar na lei, né, de ser uma emenda de um relator que está na lei, a gente pode fazer essa emenda. E o Bolsonaro, ele votou contra, ele fez um veto para isso. Só que derrubaram o veto dele. Ou seja, primeira coisa que a gente nota, ele fez um veto. Pô, se ele fez um veto, por que ele realmente ia estimular que isso acontecesse? Mas o que alega a oposição fala assim, não, mas ele poderia agora não executar. Ele poderia não executar, mas num ano onde a gente tem uma reeleição, se ele não executar, ele vai ficar mal no parlamento, né? Ele não vai ter apoio do parlamento. E isso é muito ruim, porque ele não consegue governar, ele não consegue jogar os projetos dele para acontecer. Então, obviamente, existe aí uma certa relação de, pô, vou ter que manter isso aqui, senão eu não consigo governar. Mas a oposição pegou um argumento do Bolsonaro lá atrás, que ele falou assim, não, eu nunca vou ceder para o parlamento e para o Senado, nunca vou ceder, mesmo que isso custar minha reeleição. Então ele está indo contra o que ele falou. Então se você pega alguns vídeos antigos, você vê que realmente pode ser que tenha uma certa contradição aí. Porém, quando você olha em relação à corrupção, o esquema é legal, a corrupção está depois do esquema, porque a divisão de verbas lá entre os deputados é uma divisão desigual e muitas vezes não transparente, e ali, entre os deputados, pode rolar o esquema de corrupção. Ou seja, o esquema de corrupção está no governo, mas é um esquema que foi votado por deputados e muitos deputados, inclusive do partido do ex-presidente Lula. Então a gente vê aí que tem os dois lados da moeda, você tem que analisar a situação de uma forma científica. E aí, por outro lado, e no governo do Lula, aí foi levantar o governo do Lula, a corrupção, né? No governo do Bolsonaro tem outras coisas que falam em corrupção, poucas coisas provadas, tem a corrupção do MEC, etc., que foi um áudio que vazou, que o áudio disse que o Bolsonaro tinha falado, etc., mas não foi nada conclusivo até agora. No governo do Lula, a gente teve vários episódios aí de corrupção. O que mais me impressionou em relação a essa busca entre corrupção ou não, eu peguei só um tópico para a gente raciocinar como fazer uma busca racional, né? Eu peguei um tópico e falei, corrupção. Qual governo teve mais corrupção? Que foi um tópico que eu peguei. Você pode pegar o tópico que mais te importa para você decidir o teu candidato. Mas eu peguei corrupção. Aí eu peguei o governo do Lula e falei assim, putz, vamos ver então comparar, né? No governo do Lula a gente teve aí lá, desde o caso do Valdomiro, que foi um caso de propina. Aí começou a roubalheira dos Correios. E isso tudo foi acumulando em relação a várias pessoas do governo. O mensalão. E lembrando que o mensalão levou embora, né, no meio do mensalão, dos braços direitos do Lula, que era o José Dirceu. Inclusive, é muito interessante a biografia do José Dirceu. É um livro que eu li há algum tempo atrás, é muito interessante para entender como ele pensa. Então,
nesse escândalo do Mensalão, um braço direito dele é como se tivesse aí um braço direito do Bolsonaro, o Tarcísio ou o Paulo Guedes caindo num rolo grande de corrupção que aconteceu no Mensalão, o José Dirceu levando a culpa, e na época a gente teve aí um dos depoimentos do Roberto Jefferson. O primeiro depoimento falou, não, Lula não sabia, tal. Depois ele falou que não, Lula sabia de tudo e participou do esquema. Então, nós tivemos aí informações dúbias para saber se o próprio Lula estava envolvido ou não. E aí depois teve o Pallotti, que era um outro braço direito, ou seja, o braço direito e o esquerdo dele estavam envolvidos com o esquema de corrupção. Além disso, ainda teve o Petrolão, que foi um super esquema de corrupção que já envolveu empresários, e além disso, ainda teve o caso da Odebrecht, ou seja, nós tivemos aí muitas evidências de um governo altamente corrupto e emparelhado. Então, quando a gente pega o tópico exclusivo corrupção, vamos imaginar que eu fosse basear só isso para definir meu candidato. Nós temos muitas evidências e nós temos muitas provas de que, além do governo do Lula ser corrupto, ele também participou de todos os esquemas, apesar de muitas pessoas falarem que ele não sabia de nada, mas hoje já está provado que um dos maiores esquemas de corrupção foi durante o governo do Lula. E quando a gente passa para o governo do Bolsonaro, existe corrupção? Sim, existe. O lance você não pode analisar, a gente gostaria muito de analisar o Brasil entre corrupção zero e como estão os governos, mas não é assim, a gente tem que analisar o que vem o Brasil, como o Brasil vem lidando com corrupção e o que a gente tem hoje. Se você baseia corrupção zero e hoje, obviamente, tem corrupção nesse governo, mas se você se baseia, por exemplo, num governo passado em relação ao que tem hoje, me parece, por todas essas evidências, numa busca racional e neutra, que o governo do Lula teve muito mais corrupção do que esse governo. Mesmo você falando, não, mas esse governo também teve corrupção, etc. Não, o orçamento secreto vai 16 bilhões por ano. Tudo bem, mas analisa qual é o papel do presidente nessa questão do orçamento secreto ou não. Então, tudo a gente tem que analisar de forma científica, né? Você não é obrigado a concordar com nenhuma opinião. Eu estou só colocando um ponto aqui. Pode ser que você se baseie o teu voto em outras coisas além de corrupção. Pode ser que você se baseie o teu voto, sei lá, numa defesa, né, do meio ambiente. Pode ser que você se baseie o teu voto na defesa de um grupo de minoria, enfim. Se você se basear em corrupção, estou falando mais ou menos como a gente pode pensar de uma forma bem científica e de uma forma bem neutra. Com isso, a gente pode concluir que, se você quer tomar a sua decisão do ponto de vista racional, você vai ter que gastar tempo, estômago, digestão, metabolização de todas as informações que você lê e tomar muito cuidado com as fontes que você lê para não cair no efeito manada. Lembre-se, senhores, as eleições estão aí, independente do lado que você escolher. Olha para o outro lado da mesa, o teu vizinho, o teu amigo, o teu querido, o teu ente próximo ou o teu desconhecido, votando em outra pessoa. Em vez de você já atacar, falar, essa pessoa é isso, é genocida, não sei o que, essa pessoa é ladrão, essa pessoa não tem ética porque vota no fulano. Para e pensa. O porquê essa pessoa está votando no fulano? Existe algum interesse individual? Existe algum conflito de interesse individual? Sim ou não? Busca o conflito. No que ele está se apoiando? Existe algum viés cognitivo? Ele está tomando essa decisão com emoções? Ele está tomando essa decisão de uma forma rápida? Ele está seguindo efeito manada? Ele está usando todas as informações como viés de confirmação só para simplesmente, né, a gente confirmar aquilo e pegando só as notícias para confirmar o que ele está querendo dizer e ele não estudou na profundidade? Existe algum viés de representatividade? Não, o Bolsonaro é genocida, por que genocida? Fala aí, explica. Ah, o Lula é isso aqui, por quê? Explica. O Lula é ladrão. Existe, né, alguma evidência? Então vai pesquisar. Você falou alguma coisa, você teve algum critério, vai pesquisar. Transforma a sua decisão, sai do atalho cognitivo e vai para a sua decisão racional, baseados em critérios, pesquisas, busca e muita informação. As eleições estão aí, eu espero o melhor de vocês neste momento. Um beijo e até a próxima.